nos remonta o quê? A realidade, né? Nossa. Jesus morreu para a nossa salvação. Quando o anjo chega para Maria, ele diz que o nome dele vai ser Jesus, porque ele salvará os homens dos seus pecados. Olha aí. Então, nós temos um significado muito maior, um significado espiritual, né? Que é a nossa libertação do pecado, da escravidão de Satanás, né? Também nós vamos ter a nossa parte física das promessas de Deus também. Vamos ter aí cura física, né? Está lá em Isaías 53, né? Verdadeiramente Ele tomou sobre si os nossos pecados aí, nossas doenças, nossas enfermidades, né? Nossas maldições, tudo Ele levou sobre Ele. Então nós vamos ter benefícios físicos e espirituais, sendo que os espirituais são superiores e são eternos. Então a Páscoa é literal para os hebreus, né? Para os judeus hoje. Literal. Para nós, a Páscoa é simbolismo. Porque o que interessa para nós realmente é o que? A crucificação de Jesus. Jesus é que é o Cordeiro perfeito. Então nós celebramos a Santa Ceia, que é superior à Páscoa. A Páscoa era só sombra, né? Indicava que haveria uma perfeição. E a perfeição é Jesus, é a Santa Ceia. Então, para os hebreus foi dada uma ordem de celebrarem sempre isso, para lembrarem essa saída deles do Egito. E eles comemoram todo o tempo. Quando Jesus veio, era para eles pararem de celebrar a Páscoa. Mas eles não aceitaram Jesus, não creram em Jesus, né? A porta foi fechada para eles, aberta para nós. Então nós entendemos isso, celebramos Santa Ceia, não celebramos Páscoa. A Páscoa era para eles. E era só até Jesus vir. Então quando é que eles vão comemorar novamente agora as coisas? E lá eles vão comemorar a Santa Ceia. No dia que Jesus vier governar sobre eles, aí eles vão entender que Jesus já morreu e ressuscitou. Jesus vai ensinar para eles a celebrar agora a Santa Ceia, com Jesus presente. Imagina que maravilha que vai ser para eles. Tópico 2, a libertação da escravidão. Os israelitas habitaram por aproximadamente 430 anos no Egito, como está em Êxodo 12:40. Na maior parte desse tempo, eles experimentaram a dominação, a escravidão e a humilhação. Ser escravo no Antigo Oriente era estar sob a dependência política, econômica e social de outra nação. A religião a ser professada pelo povo escravo era a da nação dominadora. Logo, não havia dignidade nacional para os escravos. Entretanto, no caso dos israelitas, o Deus Todo-Poderoso ouviu o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e lembrou-se de sua aliança, Êxodo 6:5. Do sofrimento da escravidão, o clamor do povo chegou a Deus, que lhe proveu o livramento. Então, em todo esse tempo, eles estiveram no Egito, mas também não foi em total escravidão. Total escravidão foi a partir, então, aí dos 80 anos finais, né? Antes, ainda, eles não sofriam tanto. Eram escravos, mas não sofriam tanto. Passaram a sofrer mais realmente. Foi a partir do nascimento de Moisés, né, que foi descoberto que eles estavam esperando um libertador. E a partir daí, então, houve uma preocupação com isso. E eles agora foram maltratados daí para frente. Mas já tinham começado a ser escravizados antes, né? Mas foi o quê? Quando entrou o faraó que não conheceu José. Então, nós cremos que esse povo, aí até mais ou menos aí 100 anos, quando eles estavam no Egito, então eles não foram escravizados nesse período. Mas daí para frente começaram, então, a sofrer a escravidão e maltratados mesmo, nós acreditamos que são os 80 anos finais. Agora, qual era a situação final deles? Então, na situação final, eles estavam fracos, doentes, escravizados, né? Pobres, humilhados, e por um povo idólatra. Então, olha só. Então havia, além de tudo essas coisas assim, físicas, materiais, havia a parte espiritual. Estavam sendo escravizados por Satanás, na verdade. Então você imagina, quando eles iam orar, eles diziam: Deus, que é isso? Nós somos seu povo.
Como é que você deixa o seu povo passar por isso? Como é que você deixa Satanás abusar de nós assim? Nos escravizar, nos maltratar? Estamos doentes, fracos, pobres, escravizados, povo de Deus. Então começaram a clamar, e Deus ouve o clamor deles. Se lembra da sua promessa feita a Abraão, e Deus envia então o libertador para livrá-los dali. Tópico 3, a nova celebração judaica. A Páscoa passou a ser a nova festa religiosa dos israelitas, pois essa celebração foi instituída por Deus mediante o legislador Moisés, e um novo ano religioso começou, Êxodo 12, 1 a 20. Os israelitas passavam 8 dias comendo pães sem fermento, o matizá, isto é, fatias de pães asmos. Tudo isso para trazer à memória a grande fuga do Egito, que fora tão rápida a ponto de não haver tempo para deixar o pão caseiro crescer, pois esse pão deveria ser consumido antes de a massa levedar. Êxodo 12, 39 e 40. Então veja bem, o cordeiro deveria ser assado e deveria ser comido com pães asmos. Ou seja, esse pão tinha ali um tipo de uma verdura, de uma planta que o tornava amargo. Então aquela amargura significava o quê? Fazia-os lembrar da amargura vivida no Egito, da escravidão. Era sem fermento, por quê? Tinha um significado. O fermento é por causa da rapidez que eles saíram, foram preparar o pão, não dava tempo de esperar, porque para levedar o pão, para o pão inchar, era preciso colocar fermento e esperar até o outro dia, de madrugada, é que se levantava para assar aquele pão. Mas eles não poderiam esperar, meia-noite eles tinham que ir embora. Então o pão não deu tempo do pão levedar, do pão inchar. Então o que foi dada a ordem? Não nem coloca o fermento, porque se colocar o fermento não vai dar tempo de levedar mesmo, então é pão sem fermento. Então era rapidez, significava que eles tinham que partir rapidamente. E também o fermento tem uma conotação, como Jesus diz, o fermento dos fariseus, aí tem essa indicação que também pode significar aí que eles deveriam comer o quê? Em santidade, em separação para Deus, em consagração a Deus, Eles deveriam se entregar ao plano de Deus totalmente, se submeter a esse plano. Então pode significar até sem pecado, Então saíram apressadamente e não deu tempo de levedar o pão, e as ervas amargosas tinham significado da amargura vivida no Egito. Então eles tinham que comer apressadamente essa Páscoa, porque senão os egípcios não permitiriam mais que eles saíssem. Então quando Deus mata o primogênito em cada casa, os egípcios agora dizem, não, vai embora, vai embora, vai embora, o faraó permite, o povo quer que eles vão embora rápido, senão eles vão morrer tudo. Então eles têm que comer rapidamente e ir embora, de noite. Então foi instituída essa Páscoa, essa festa, e Deus disse para eles fazer isso, para relembrar isso. Só que agora eles comem fazendo festas, são alegres, porque são uma nação. Naquele tempo não tiveram tempo de fazer festa nenhuma, eles tinham que comer e sair rapidamente, senão morreriam. Então foi uma coisa rápida, Comeram apressadamente, cajado na mão, sandália nos pés, cingidos os lombos aí, e foram embora rapidinho. Estavam prontos, comeram aquilo ali, pronto para sair. Não tinha ninguém dormindo, ninguém deitado, ninguém ainda com roupa de dormir, nada disso. Já estavam prontos mesmo, comeram e foram embora. Então a partir daquele tempo aí, começou o povo hebreu a ter um calendário oficial, Então era o mês de Abib, ou mês de Nissan. Então era o primeiro mês deles ali, a partir daquele momento. Então vamos à parte 2, o Cordeiro da Páscoa. Tópico 1, o Cordeiro no Antigo Testamento. Tópico 2, Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Tópico 1, então, o Cordeiro no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Cordeiro constituía parte fundamental dos sacrifícios oferecidos para a remissão dos pecados. Ele foi introduzido na cultura dos israelitas quando Deus libertou seu povo, conforme nos relata Êxodo 12, 3 a 10. Para oferecer o cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveriam observar algumas exigências. O animal deveria ser completamente limpo, não poderia haver manchas nem outros defeitos, ser imaculado e plenamente saudável, Levíticos 4:32, Números 6:14. Todo esse simbolismo apontava para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. Então nós vamos ver lá
a morte de um animal, desde Adão lá, nós vamos ver Abel oferecendo um animal em seu próprio lugar. Vamos ver aí o sacrifício, que é muito importante nós entendermos aí Abraão, quando vai sacrificar o seu filho Isaque, é colocado ali um animal no lugar do seu filho. Olha, essa substituição então já foi criada na mente dos hebreus para eles entenderem. E quando vem então a Páscoa, um animal então vai morrer no lugar deles, do filho primogênito aí, do animal primogênito em cada casa. Olha, então essa ideia de um animal morrer no lugar do povo já era então criada na mente dos hebreus. E isso tudo tinha um simbolismo, simbolizando que Jesus que viria então como sacrifício verdadeiro, único, sacrifício que João Batista até diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro diz assim: o Cordeiro que foi morto, em Apocalipse diz que ele foi morto também. Então, antes da fundação do mundo, quer dizer que Deus enxerga passado, presente e futuro, tudo como presente. Então, Deus vê tudo isso, antevê tudo isso acontecendo. Então, o Cordeiro perfeito é Jesus. Então, no Antigo Testamento já foi criada essa ideia sempre de um animal morrendo no lugar do homem. O sangue de um animal sendo derramado no lugar do sangue do homem. Agora, esse animal também tinha que ensinar que não podia ser qualquer animal. Então, foi exigido, o animal tinha que ter 1 ano, esse animal não podia ter nenhum defeito físico, nenhuma mancha. Então, era um cordeiro branquinho, sem nenhum defeito, de 1 ano só, não podia ter nenhum osso quebrado, podia ficar mancando, nada disso, não tinha defeito, tinha que ser bem examinado. Então, no tópico 2, nós temos aí Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal. A Páscoa cristã é o memorial de como Deus substituiu os sacrifícios temporários por um único e definitivo. Nesse aspecto, o Cordeiro do Antigo Testamento era a sombra do apresentado no Novo, morto desde a fundação do mundo, como está Apocalipse 13:8. Por isso, ao comemorarmos a Páscoa, devemos atentar seriamente para o glorioso feito de Jesus na cruz. Cristo é o fundamento, a essência da Páscoa. Se não atentarmos para ele, nossa Páscoa torna-se vazia de sentido. Além disso, somos chamados a celebrar o verdadeiro Cordeiro com alegria e gratidão, pois por intermédio dele a nossa culpa foi anulada definitivamente. Deus nos purificou e nos fez dignos de assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Agora, uma vez em Cristo, somos santificados, justificados e perdoados, como está em Romanos 5:1, 2, 8, 1. Então você toma cuidado, porque às vezes você lê isso aqui e você entende que é para o cristão celebrar a Páscoa. Então o autor está dizendo, nossa Páscoa, o que é a nossa Páscoa? A ceia. Cuidado para não confundir isso, Ele deveria ter explicado aqui direitinho, Então a Páscoa cristã, o que é? A Santa Ceia. Não confunda isso não. Tem gente por aí querendo celebrar a Páscoa, Tem gente que ainda até pega lá um coelhinho, de chocolate aí, não sei, um ovo de Páscoa, não sei o que, diz que está celebrando a Páscoa. Isso não existe, para cristão. O cristão não celebra a Páscoa. O cristão celebra a Santa Ceia. Você não pode celebrar a figura, a sombra. Você tem que celebrar o verdadeiro, o legítimo, o perfeito. Nós somos novas criaturas, nascemos de novo, somos cristãos. Então Jesus é a nossa Páscoa. Mas aí o apelo comercial, de se vender um punhado de coisa, de fazer um comércio, de ter um feriado, não sei o quê, aí as pessoas acabam caindo numa contradição bíblica. Você não está sendo espiritual quando você quer comemorar a Páscoa. A Páscoa é para judeu, exclusivamente para judeu, tem o significado da libertação do Egito para eles, Nós não temos nada com isso. Isso é apenas uma sombra da perfeição. A perfeição é nossa. Nós o que? É a Santa Ceia. Quer comemorar? Comemora a Santa Ceia. Faz lá na sua casa, chama lá o pastor, faz uma festança lá, viu? Chama os pobres, que são crentes, aí que estiverem pobres. Então faz uma festona, convida e comam aí, depois então celebra a Santa Ceia, faz uma festa na sua casa. E para nós é muito melhor, que a gente faz todo mês. Eles é uma vez por ano só.